Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado! Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós Tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. Até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Aliás, duas presenças ilustres. Está aqui de volta ele, o Guga Noblar, que fez grande sucesso ontem. Foi aplaudido pela nossa grande audiência. E o nosso querido Professor Vila, que está aqui lançando História em Discursos. É um novo livro do Professor Vila, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Tá aqui, ó, editora crítica, para você comprar. Fala, meu querido professor. Olá, tudo bem? Como é que está o momento? Não tomamos mais vinho, não sentamos mais para trocar uma ideia, falar mal do Santos. Hein, professor? É verdade, poxa vida. Precisamos voltar a nos encontrar aí, para poder bater papo até longa. Exatamente, aquele papo longo. Já madrugada. Mas, não, acho que tá O tudo bem. duro são as meninas que nos Meninas. abordam. Você sabe que o professor Vila, além do seu conhecimento, do seu intelecto, é um galã. Garanhão. Não é um garanhão. O professor Vila é um galã. É um homem europeu, Entendi. como poucos. Então, quando a gente vai tomar o nosso vinho, muitas mulheres se aproximam, pedem autógrafos. Tal. É muito difícil a gente conseguir controlar essa situação, não é, verdade, professor? tem toda a razão. Mas, claro, as pessoas podem continuar Claro. pedindo autógrafo, né, professor? Claro, Mas é claro difícil. É difícil. E meninas muito Sim. bonitas, muito simpáticas, né, professor? É verdade, Hein, professor? é verdade. O que será que nós temos que os outros não têm? Muito sex appeal. Será que é isso, professor? Um charme no olhar. Hein, Vila? Mas olha, falando O sério... Vila ele é- o Vila é um bom papo. É um bom Dizem papo. que Bom papo. que o É um bom intelecto papo. É um- atrai muito, né, as champolas. Ah, mas é um poeta, né? que eu É um estudei poeta. pra caramba, Bola, fiz. meu. Sim. Essa é boa. Ô, Vila, as champulas gostam do intelecto. Só pensa em shampoo. Eu fiz um monte de faculdade e continuo zerado aqui. Então eu não acredito que o intelecto atrai. Ô, Vila, você acha que essa sua habilidade de contar as histórias, tal, de explicar, você acha que veio o quê? Veio de ser professor? Eu acho que sim. Bem, eu sempre me interessei por história, por política, desde na época que eu fazia ginásio. A escola nunca me incentivou a nada, vale lembrar. Nessa época, eu nasci em Rio Preto, mas nessa época eu estava em Santo André, no ABC, né? Que meus pais são de São Bernardo do Campo. Mas sempre tive muita vontade, lia muito, gostava muito de jornal, revista, algumas coisas fizeram muito... Eu aprendi muito com o jornalismo, né? A revista Realidade, para mim, foi... Na época eu tinha, 10 anos quando saiu a Realidade, mas foi uma coisa maravilhosa, uma revista de reportagem. Eu gostava muito do Jornal da Tarde, lá, muito antigamente. Acompanhava muito televisão e tinha uma biblioteca em Santo André, biblioteca municipal, que tem no Paço Municipal, e que era relativamente perto de casa, né? Então, duas coisas que eu fazia, jogar bola, porque eu sempre adorei futebol, e ler, né? Apesar que a escola não era lá muito agradável, tal, a pior coisa é ir pra escola. Mas, então, sempre gostei muito. E depois, quando eu entrei na universidade, fui fazer economia antes de fazer história, não acabei economia, eu participava do movimento estudantil, né? E aí... eu era o orador nas assembleias, e eram momentos um pouco tensos, vamos chamar assim, do Brasil. sim. E assembleias grandes, 3.000, 5.000 pessoas. E falar numa assembleia estudantil é um teste. Você aprende ali, você não esquece a vida inteira, né? Então, aí, a partir dali, e da aula também. Eu dei 37 anos, fui professor, então, dos quais 30 na universidade pública. Então, claro que você aprende e gosta do que faz também. Mas você acha que a chave está na curiosidade em ler? Porque a gente aprende que se você for para a escola, você vai ficar inteligente. Isso é uma mentira. É uma mentira. Claro Você que é uma fala- mentira. Isso é uma mentira. Se você Tanto- gosta eu mesmo, fui né? tanto na escola e não aconteceu nada comigo. Mas o livro te dá sabedoria. Não, ele te Não, dá não, sabedoria. Você treinando os seus neurônios, treinando a aprender, treinando a fazer problemas matemáticas, automaticamente você vai ficar mais esperto para resolver alguns problemas Mas não quando eles inteligente. aparecerem. Só de você gostar. Bem, primeiro você precisa ler e gostar do que você lê, né? Eu sempre gostei de história, apesar de não começar a fazer
fazer história, eu sempre gostei, sempre li, gostava muito de política, né? Desde quando a Veja, quando foi lançada, foi em 68, né? Foi pouco antes da invasão da Tchecoslováquia, né? Que nem existe mais hoje como Tchecoslováquia. Então sempre acompanhava. Eu tinha 12, 13 anos, eu estava super interessado nisso. Com meus colegas, meus amigos, que eu jogava bola, ninguém nem sabia onde era a Tchecoslováquia. Mas eu gostava, né? Eu sempre gostei disso. Também não tem nem a ver com formação familiar, nada disso. Era eu que tinha interesse por isso e sempre gostei. Curiosidade, Curiosidade. Né? E aí e o legal é isso, é uma coisa chamando a outra, né? Você vai lendo, e você a cada dia descobre novos autores. Eu agora, nos últimos 3 meses, eu estou lendo muito sobre a antiga União Soviética, voltando a ler, vendo uma série de escritores russos, que eles não gostavam de ser chamados de escritores soviéticos, e gente que eu nem conhecia, que combateu o regime na época, que passou, um deles que eu estava lendo agora, o sujeito passou 20 anos de trabalhos forçados no leste da Sibéria, em que a temperatura no inverno era 60 graus abaixo de zero. Porra. E o cara resistiu a isso, escreveu, provavelmente seja o grande cara sobre o Gulag, sobre, não é o Solzhenitsyn, mas é esse Shalamov, que é um grande autor que tem no Brasil. Então aí você vai descobrindo, uma coisa puxa a outra, e aquela questão mesmo socrática, que você cada vez sabe que menos está sabendo das coisas, né? Isso que tem de ter. Quando você vai estudar um assunto novo, você ter modéstia, saber que você ignora aquele assunto e começa pelos livros mais fáceis. E a partir dali você vai construindo o seu objeto e aí vai produzindo um livro, uma pesquisa e tal. E é isso que é interessante. Nunca achar que você já sabe tudo, tal, isso é tudo balela. Mas e ter esse desejo do conhecimento e sempre lançar dúvidas sobre o que você está lendo e sobre o que você está pensando, né? Sempre se autoquestionar. Eu faço isso sistematicamente. Tem coisas que eu escrevo que eu gosto, tem coisas que eu acho ruins. Tem dias no Jornal da Manhã que eu falo, pô, hoje foi legal, hoje eu gostei do comentário que eu fiz, hoje eu não gostei, achei ruim. Quer dizer, Autocrítica. De autocrítica, né? E saber que a gente sempre pode melhorar. Então eu levo isso muito a sério. Aqui no caso da PAN, que eu tô há 4 anos, sempre eu me dedico, levanto lá 5 da manhã, já li todos os jornais, os principais blogs, já tô sabendo de tudo, tal. Chego aqui, leio os livros impressos, faço questão de ler os jornais impressos e vai acompanhando pela internet e ao mesmo tempo ouvindo. E a surpresa que é o jornalismo, que é diferente da profissão minha antiga. Eu planejava o semestre, eu sabia que eu ia dar aula 3 meses depois. Aqui não, tem vezes que nós chegamos no dia da prisão do Lula, por exemplo, né? Que começou numa sexta, foi numa quinta, no dia 5, na sexta, dia 6, dia 7 de abril, que ele acaba sendo preso. Pô, que lá que foi uma novela de horas e horas, né? Que nós tivemos até 12 milhões de views no Jornal da Manhã e tal. Foi uma surpresa que ninguém imaginava, né? Sim. Então isso que é legal. E tá sempre animado. Não tem essa história de funcionário público, sabe? O cara chega desanimado, coloca o paletó sobre a cadeira, reclama do salário, nada disso. Se você tá ali é porque você quer estar ali e fazer bem o seu trabalho. Esse é o meu compromisso. E os processos, professor? São vários. São muitos processos, né, professor? São muitos. É duro, não é fácil porque o poder no Brasil... O Lula quantas vezes processou? Olha, ele, em 2015, por uma fala minha no Jornal da Cultura, que eu chamava ele de chefe do Petrolão. Olha, o mais óbvio, né? Chefe do Petrolão, réu oculto do Mensalão, criminoso de São Bernardo, são expressões que eu acabei popularizando e eu gosto dessas expressões. Ele acabou me processando. O presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, nem para dar um telefonema, um aviso, mandar uma mensagem, olha, eu tô solidarizo com você, nada, ficou quietinho, né? Não honra as calças que veste, né? Eu bati de frente com o criminoso, o Lula, ganhei na primeira instância, ele recorreu agora. Nesse mês, eu ganhei no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo por 3-0, quer dizer, eu ganhei, foi meu advogado, o doutor Luiz Francisco Carvalho Filho e tal. Teve processo do Rui Falcão, processos do PT, do Jaiminho Haddad, o glorioso Jaiminho. Jaiminho que Deus. tem... Aliás, assistam essa entrevista no YouTube, cara. isso. Tem uma parte sua, óbvio que tem um jornalismo opinativo, que você pode falar o que você quiser aqui nesse microfone. Claro. Mas quando você está entrevistando o próprio Haddad, tem um fator emocional seu também de ter alguma coisa que você, além de não concordar com ele politicamente, tem alguma coisa que você não gostava dele pessoalmente? Não, eu só perguntei, porque eu li a agenda dele todo santo dia. E ele não trabalhava. Aí eu perguntei se ele tinha um problema emocional ou físico com o trabalho, porque muitas vezes você tem um trauma de infância, né? Você tem um trauma de infância em relação ao trabalho e aquilo te breca a vida inteira. Então eu só perguntei se ele tinha algum problema emocional ou físico com o trabalho. Ele não gostou, mas tudo bem. E nos tempos atuais, as pessoas acham que você tá votando no Haddad ou no Bolsonaro. Falam, não, você tá defendendo muito o Bolsonaro, cada um veste Ele a camisa. odeia os dois. Não, sim, eu vi gente falando mal dos dois. O que você tem é como é um país polarizado, as pessoas imaginam que existe só duas posições, Exato. né? Inclusive, tudo indica que o Bolsonaro vai vencer as eleições por uma margem considerável de votos, acho que a maior desde 1989 em segundo turno. Ele vai
vai ser produto não do ideário dele, mas do antipetismo. Enquanto ele não entender que ele tá ganhando por causa do antipetismo, ele vai cair do cavalo logo, tal. Se ele não entender uma verdade que é tão evidente, né? E que se ele tiver bons conselheiros, espero que os tenha. Então a questão toda é essa, num país como o nosso, tem um jornalismo crítico de não ter medo do poder. Você tem de perguntar o que o entrevistado não quer responder. Boa. Porque não é igual no jornalismo esportivo que você vai perguntar pro cara, né, muitas vezes, ou no jornalismo político, você levanta a bola pro cara chutar. Não, você tem de chegar e perguntar o que o cara não quer ouvir e tal. Por isso que eles me irritam. Então tem vários. Agora tem o Paulinho da Força. Paulinho da Força? Grande Paulinho da Força. Uma pessoa impoluta, um republicano, né? Sim. Grande pessoa. Tem Paulinho da Força, quem mais tem? Teve o André Sanches, presidente do Corinthians. Mas tem muita gente. Jair Bolsonaro. Bolsonaro também te processou. Bolsonaro. 15 Quebrou bolsonaristas. o palco, 15 Bolsonaro. Eu vi. Questionou ele da parte econômica do Paulo Guedes. Teve mais Gustavo Bebiano, salvo engano, presidente do PSL, e não tem nenhum problema, eu não tenho medo de nenhum deles, porque tudo que eu falei é no direito que garante a Constituição brasileira, o artigo 220 da Constituição, e tenho o direito de opinar sim, e sei muito mais do que todos eles reunidos, né? Inclusive sobre direito, porque tem inclusive o pessoal lá, um advogadozinho de 15 bolsonaristas, semi-analfabeto, não sabia nem escrever uma petição, né? Mas eu acho que a maior treta é com o Jaiminho. Não, o Jaiminho já começa no fight, meu. O Jaiminho não gosta do apelido que você deu. Que eu achei um apelido assim muito pejorativo. Muito pejorativo, mas professor. Olha, muito quem pejorativo. assistiu o seriado Porque Chaves, o Jaiminho é o entregador Ele esteve aqui. E o Jaiminho é um professor bonito como nós. Lindo. Poxa, lindo, aquele charmosérrimo, cabelo arrumado, tal, ele anda bem, tá fisicamente bem e tal. Fazendo pilates. E o Jaiminho, ele não admite nada. Por isso, fala, a prefeitura foi boa. Ele falou, não, mas eu perdi porque a Dilma, na época... A culpa é da Dilma. Não assume os BO, você acha? Sim. Não assume muitos BO, não tem essa nossa humildade franciscana. Sim, então, claro. eu acredito que esse apelido foi o motivo do processo. Que é para evitar a fadiga, vários, seria? Evitar a fadiga, igual o carteiro do seriado. É o carteiro do Chaves. Porque o Jaiminho sempre falou onde você tava. Não tô trabalhando para evitar a fadiga, Era Chaves. tão preguiçoso que nem de bicicleta ele andava, ele empurrava a bicicleta e tal, né? E jogava as cartas pro pessoal dentro daquela sacola Isso. pegar. Mas você acha que foi o apelido? Não, ele é medíocre intelectualmente, ele é medíocre no trabalho de mestrado que eu li, que é um lixo, ele é medíocre no doutorado, né? Ele é um medíocre. Vira professor porque é aqueles caras que carregam a pastinha da orientadora, né? É um medíocre, nunca trabalhou na vida. Eu tenho direito, é verdade, o que eu tô falando não é mentira, né? Eu tô dizendo a obviedade. E foi um prefeito desastroso de São Paulo. Pô, o cara foi humilhado no primeiro turno, perder no primeiro turno. São Paulo tem 38 zonas eleitorais, 38. Ele perdeu em 36 pro Dória e 2 pra Marta. Marta ganhou em Parelheiros e Campo Limpo e tal, né? As outras bairro pobre, bairro de classe média, bairro rico, ele perdeu em tudo, ele é um medíocre, fez as ciclofaixas, ciclovias que são vazias, vai andar por aí tudo, foi um gestor ruim na área da saúde, na área da educação, ele é um incapaz. Né? E virou um pau-mandado, né? Um capacho de um criminoso que é o presidiário de Curitiba. Quer dizer, ele não merece nenhum tipo de respeito, nem no campo intelectual, no campo moral, no campo como político, ele é um medíocre, né? Um cara que se sujeita, o papel que ele tá fazendo de novo poste é ridículo, ele não precisava fazer isso e tal. E não trabalha, porque pediu licença na USP, tá numa instituição privada, ele dá aula lá, como se ele tá fazendo campanha eleitoral? Quando é que ele dá aula? Dá aula coisa alguma. O Bolsonaro foi por quê a treta? Você uma vez fez um comentário sugerindo que ele fosse fascista, é isso? Não, que ele era nazista. Era nazista. Porque ele fez uma referência, eu já nem lembro, porque muitas vezes, Guga, não é pra ser chato, é que eu esqueço, porque tem tantas coisas. Mas foi a questão do nazismo, porque é o seguinte... tinha feito um comentário meio desagradável aí sobre a questão de oposição, como conviver com a oposição e tal. E ele tem posições, algumas delas, eu acho que ele é uma pessoa rude, de pouca formação cultural. E não tem ainda bons assessores que devia tê-los, tal, até para ele falar menos. Por exemplo, ele não é os debates, para ele é a melhor coisa do mundo, porque ele dá pra cometer escorregões, né? Esse daí, que foi tantas coisas. Isso daí é do nazista. Esse teve vários vídeos, tal, que ele falou ele defendeu o Ustra.
Sim. Ustra é um torturador, um assassino. Para mim, o Brasil não se divide entre terroristas e torturadores. Esse é um falso dilema, igual o dilema agora Haddad e Bolsonaro. O Brasil não se divide entre Haddad e Bolsonaro, nem entre terroristas, como durante a ditadura, e torturadores. Está no meu livro Ditadura Brasileira, a democracia golpeada à esquerda e à direita, em que eu falava dessa questão de falácias da luta armada em 2008, quando ninguém falava, inclusive no momento que Bolsonaro estava com o PT. É bom lembrar o seguinte, quem é valente hoje não era valente quando o Lula estava no governo. Quem estava tomando as pancadas era eu que dava aula numa universidade. Mas a gente estava feliz também com o dólar 1 por 1. Isso, Pode não. botar... Não, mas isso antes. Foi em 96. 1994, plano real. 94, Durou até 96. 96. No começo Mas calma aí. Agora nós tivemos embate, mas tudo bem, eu acho... Mas eu não entendi a sua colocação, Vila, desculpa. deixa eu te falar. É porque Nós ele queremos- elogiou um torturador. Quem elogia alguém que na estrutura de Estado tortura uma pessoa que não tem processo, que acaba Vila, que é preso... Presta atenção. Nós isso não é uma estamos vergonha, preocupados né? com isso. Nós queremos Uma vergonha. meninas bonitas. Sim. Isso nós temos. Um jurerê internacional pro Brasil. Vinho a bons preços A bons- e também de acho. qualidade. De qualidade, claro. Tendo isso, Vila, Tá resolvido. tá resolvido o problema. Eu também acho, concordo Não é com isso. você. Você não concorda comigo? Pra que E uma que a boa gente vai- conversa, Uma boa conversa. Eu não vejo a hora Sentar que passa com o o dia professor 28. Vila. Pô, pegar o professor Vila tarde, aquele Claro. fim de tarde, uma bela garrafa de vinho. Mas eu quero saber o seguinte, Vila, que eu já perguntei aqui para várias pessoas que estiveram aqui. E, por exemplo, você acha que a canhota, vamos chamar a canhota de canhota, Sim. porque você também gosta de diminuir. Jaiminho, você deu o apelido de poste, de posto Ipiranga. É você que cria essas coisas. Não, que isso. Eu, no fundo, sou boa pessoa. Ele que mandou o vídeo do Dória, porque Isso, também. no vídeo do Dória. Foi você que O vídeo do Dória. É o Camilo Cristóforo. Vamos lá, é o vereador. O vídeo do Dória. Isso, ele tava na festa. Isso. Ai, gente. Tava o do Filho do professor Dória Vila é uma- Count. A gente tá em Coitado dúvida. do Dória. Ô, Vila, você acha que os caras acharam... Você acha que foi o partido que achou que a conversa do Lula iria colar, ele mesmo estando preso, de ser o cara do momento e ele ia sair lá com fogos e tal? Ou você acha que isso saiu da cabeça do Lula? Eu acho que teve alguns erros estratégicos o PT. Vamos agora pensar num campo analítico, né? Independente. Vamos olhar, mostrar que você pode ter vários olhares sobre o mesmo momento histórico. Afinal, não existe uma verdade, né? Sim. O caso do Lula tal, se ele tivesse passado o bastão pro Haddad 2 meses antes, a situação do Haddad não seria tão desconfortável como foi no primeiro turno, como é agora no segundo turno. Demorou muito essa passagem de bastão, né? Porque ficou aquela ideia que o sujeito é um poste, um capacho, uma marionete do Lula tal, e não tem vontade própria. E ninguém vai votar em alguém simplesmente por causa de um terceiro mandar votar tal. Segundo, o Lula amarrou seu destino de presidiário, amarrou o destino ao PT, né? O PT dele, não, o PT deveria ser, mas não é, maior do que um militante, independente da importância que o Lula teve ao longo da história tal, do próprio partido. Então, mas o Lula sempre teve como princípio não ter princípio. Eu conheço o Lula desde 75, quando ele assumiu o sindicato em São Bernardo, fevereiro, para ser mais preciso e tal. Então, a grande questão é o que ele fez. Ele acabou amarrando a decisão do partido e também levou um fracionamento no interior da esquerda, o caso do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, com muita razão, caiu fora, tá na França tal, né? Tá lá tal. Ele, com muita razão, não deu apoio no segundo turno, deu um apoio crítico tal. Crítico da forma como o irmão Cid o fez recentemente e tal. Ou seja, ele fez tudo para impedir que o Ciro construísse uma base de apoio sólido. Ele poderia ter construído com o PSB, né? E aí teria mais chances eleitorais. Ele ficou sozinho com o PDT. Em certo momento, chegou o Jacques Wagner a falar que o Ciro podia ser candidato a presidente pelo PT e o PT indicaria o vice. Tudo conversa fiada. Era tudo meios no sentido de impedir que surgissem candidaturas que pudessem polarizar no interior da esquerda com o próprio Lula e tal. Ou candidatura do PT, no caso, porque o Lula... Mas, Vila, não você tem acha que é isso? condições legais. Que o PT disse que não, que acreditava que o Lula realmente poderia, talvez, ser lançado, que talvez eles conseguissem de fora do Brasil Eles algum tipo de conseguiram, aval, você vê, como tiveram um voto, conseguiram, inclusive, como do 7-1, naquela votação 6-1 lá do TSE, o ministro Fachin, estranhamente, votou com essa tese da ONU, que era uma piada, era um comitê da ONU, que não é um comitê impositivo às suas decisões, só tinha dos 16 membros, só tinha 2 presentes. Foi o etc. datilógrafo lá. Foi o datilógrafo, foi uma piada. Estagiário. Uma piada tal. Petista. Então, o que acabou acontecendo foi que o PT, porque é um partido que não tem autonomia, e é importante destacar também que o Lula, desde o PT, foi fundado em 80.
né? Aqui na Rua Maranhão, num lugar de só mora pobre ali em Genópolis e tal, né? Nem falar mal de Genópolis, não, irmão. Vizinha Capão Redondo, quase, né? Então, ele decepou todas as lideranças históricas do PT, todas, ao longo da história. Qualquer um que fosse construir uma liderança própria, ele foi decepando. Eu fiz um sindicalismo anteriormente. O que acabou acontecendo? Não tem alternativa. Você acha que o Jacques Wagner, que seria a alternativa, era um candidato também que pudesse, assim, empolgar as massas? Não é. O Jacques Wagner é um péssimo orador, que seria a alternativa ao Fernando Haddad. Então, você não tinha lideranças, e não tem. Quem vai ser? Gleisi Hoffmann poderia ser candidato a É presidente? ruim também. É horrível. Então, mas você acha que isso é o espírito do Lula? Ele deve ter um espírito assim meio ditador, não Sim, ditador, estou dizendo assim, É um isso ego, aqui um é ego meu. egocêntrico. Um ego bem inflado. Isso. Mas isso acontece com que tipo de... Todo mundo vai ser assim? Todo mundo que chega lá tem esse vamos dizer, esse prazer de querer mandar e desmandar? O poder. Porque tem é meio aquilo. absurdo. É meio absurdo você pensar que você está num partido e falar, não, esse cara com as denúncias, com o Moro, tudo lá, porra, o Palocci. O Palocci abriu a caixa, meu. Era o cara que ficava na antessala do Barba. Sim, conhecia todo mundo. Cara, sabia de tudo. Claro, o cara chegar e falar, não, isso tudo é mentira. O Barba é santificado. Ele deu um é um raio-x dogma, lá. é uma crença. É um negócio. E fala, não, a população vai acreditar nessa crença. Por que você acha que acontece isso, Vila? Eu acho que aí vem a questão da liderança caudilística. O Lula é muito mais tributário do caudilismo latino-americano do que da esquerda socialista. Inclusive que o Lula não é socialista, né? É que no Brasil, como o pessoal estuda pouco e a internet agora tem gênios de ocasião que dá um clique no cu, socialismo no sentido marxista não é. Ele não tem a mínima ideia. O que é um regime socialista? Socializar os meios de produção. Foram socializados os meios de produção em 13 anos? Não foram. Henrique Foi Meirelles. criado um partido único? Não. E por aí vai, né? Quer dizer, no sentido clássico do marxismo, inclusive ele nunca leu Marx, ele acha que o Marx é o Marques, com Q-U-E-S, que é do boteco da esquina. Ele nem Marcão. sabe. Mas o pensamento é mais de sindicato? Sim, O sim. sindicalista. Sindicalista. O sindicalismo é o seguinte, a chapa A e chapa B. Ganha a chapa A, é nós. É nós. E aí, na leitura marxista, que ele nem sabe qual é, do que fazer do Lenin, por exemplo, sempre os bolcheviques, por exemplo, desprezavam a liderança trabalhista, porque ela vivia no que o Lenin chamava de mundo do economicismo, não da política tal, né? Que vivia queriam que só um aumento salarial, enquanto a visão política do bolchevique, futuramente o Partido Comunista da União Soviética, era tomar o poder político, não era ter reivindicação na esfera econômica. Então o Lula é muito produto dessa liderança sindicalista com o caudilismo latino-americano, do eu. Desde o século XIX na América Latina de colonização espanhola, no Brasil não, porque nós somos salvos até 1889 do caudilismo por causa da monarquia. A monarquia foi uma barreira que o Brasil acabou construindo historicamente contra o caudilismo latino-americano. Tão presente no México, tão presente na Argentina, na luta independentista com Bolívar, etc. Tal. Aqui foi diferente. Quando veio a República, o caudilismo começou a aparecer. Mas um caudilismo diferente da América Espanhola, nós temos necessidade que não combina liderança política com presença militar, que no caso da América Espanhola essas duas coisas estavam juntas tal. Então no nosso caso você tem alguns membros, uma repressão caudilista. Vargas, o Getúlio Vargas é uma clara liderança caudilista, é ele não transfere a outro, é sempre ele. Mesmo numa eleição como em 1945, ele dizia vote no Dutra, né? Às vésperas da eleição e o Marechal Dutra acabou sendo eleito tal. Mas a figura do Lula assemelha-se muito à figura do Vargas, só que o Vargas foi muito melhor que o Lula no sentido de formação intelectual, de visão de mundo, de projeto nacional, tudo isso que o Lula nunca teve. Então o Lula é muito marcado pelo esse caudilismo latino-americano, mais com o sindicalismo, forma um mix infernal que deu o período do PT. Então achar que o PT é um partido de esquerda, no sentido clássico europeu, não é. Quem fala isso são uns caras aí na internet... É cara que não conhece direito. Não conhece teoria política, não conhece sociologia, né? E aí acha que dá um clique, o que tem de doido na internet, que sabe história, sabe sociologia. Sim, mas é assim, na época de futebol temos técnicos espetaculares, corneteiros. Na época de futebol você sabe que Copa do Mundo, todo mundo imita o que o Galvão fala. E agora analistas políticos a gente tem especialistas. Por isso que a gente está trazendo. Mais tem. Você acha que nós latino-americanos temos essa fixação pelo caudilho, pelo líder, pelo Salvador? Tem. Por quê, professor? Eu acho que aí... Bem, o México, por exemplo, elegeu um presidente em julho, toma posse agora no início de dezembro, que é o López Obrador, né? Lá só tem um turno. Ele teve canhota, né? Ele teve 53% dos votos no primeiro turno, lá só tem um turno e tal.
E o México também é marcado por lideranças caudilistas. Apesar da revolução, lá no México, ter institucionalizado a revolução num partido para tentar acabar com o caudilismo. Não teve jeito, o caudilismo renasceu, basta ver o Antônio Manuel López Obrador e tal. E outros países também. Aí tem a ver com a tradição ibérica, hispânica, né? Se Portugal e Espanha viraram essa página da sua história, hoje o Portugal é um país plenamente democrático, já desde 25 de abril de 74, e se a mesma coisa se aplica à Espanha, desde o ano posterior com o fim do franquismo, aqui na América Latina de colonização ibérica, o caudilismo permaneceu, a história do caudilho e do Salvador. Lembra um pouco, em Portugal, o chamado sebastianismo. O que era o sebastianismo? Em 1578, Dom Sebastião, em Alcácer Quibir, lá, morreu, desapareceu, numa batalha contra os mouros e tal. Nunca apareceu o corpo dele. 2 anos depois, Portugal perde a independência com a União das Coroas Ibéricas, de 1580 a 1640. E ficou essa ideia de que ele ia voltar, Dom Sebastião ia voltar. O sebastianismo em Portugal tem a ideia de voltar para restabelecer o Império Português, o grande momento que Portugal dominou o mundo, no início do século XVI, com a expansão marítima e comercial. No caso do Brasil, o sebastianismo é a vinda de alguém para libertar os pobres da opressão. Vai vir alguém e libera. Isso aparece nos movimentos messiânicos aqui no Brasil, né? Não em Canudos, porque Canudos eu estudei, meu doutorado sobre Canudos, mas na Guerra do Contestado é assim, em vários movimentos religiosos, Pedra Bonita, etc., aparece a ideia do líder messiânico, então que vem para libertar os pobres da opressão. E sempre a ideia de um elemento salvador. E isso marca a história do Brasil e de forma um pouco diferente da América Latina de colonização espanhola, a história sempre do caudilho salvador tal, que não consolida as instituições, isso demora. A democracia, ela demora para se consolidar num território como o nosso. Você vê que o Chile, com muita dificuldade, conseguiu fazer uma transição para a democracia eficaz. Hoje é difícil você falar no Chile que tem liderança caudilista, mas teve. A Argentina tem esse mal até hoje. Você vê que como a figura da família Kirchner... A América Central também é assim. A América Central, você teve a família Castro, que oprimiu Cuba, oprime até hoje, agora através de um terceiro, mas durante mais de meio século não há uma ditadura tão longa na América Latina como a ditadura cubana, né? É bom lembrar, né? Mas você teve outras ditaduras, 30 anos do Trujillo na República Dominicana, então a figura do Chávez na Venezuela, então você tem sempre essa figura do caudilho e tal, né? No caso brasileiro, essas lideranças foram poucas, comparado à América Espanhola. Eu lembrei o caso do Vargas, que marca o período até 64. Os 21 anos de governo militar, nenhum militar se destacou como liderança caudilista, apesar que poderia sê-lo, né? Até por a razão de ter o poder político e tal. Nenhum conseguiu. Tancredo Neves era um líder caudilista para chegar a 85? Também não. Sarney, 85, 90? Não. Collor, no sentido do caudilismo, também não. O Collor, inclusive, é muito melhor no caso do que Bolsonaro em termos de formação e tal, né? Também, idem. Também não. Itamar, não. Então você vai pegando Fernando Henrique, é um líder sociólogo. É um líder popular, não é um grande orador, nunca foi um grande orador. Então o Lula é nesse sentido, se você for pegar o século 20 e 21, você tem a figura do Vargas e a figura do Lula como lideranças que estão acima de partidos políticos, né? E que agregam, para o bem ou para o mal, não estou entrando nesse mérito, lideranças de outros partidos políticos e outras correntes políticas. É bom lembrar, é que a gente esquece, mas no meu livro Década Perdida, 10 anos de PT no Poder, que tem um levantamento cuidadoso do domínio petista, você encontra quanta gente que hoje ataca o PT, mas que ganhou milhões durante o período do PT. Mais tem. O sistema financeiro é esse. Os bancos ganharam fortunas. Lembre-se, quem seria o ministro da Fazenda da Dilma no segundo governo? O senhor Trabuco. Quem é o senhor Trabuco? Do Bradesco. Do Bradesco. Por que ele não foi? Porque ele não quis. Ela o convidou, levou ele 2 vezes para Brasília. O senhor presidente, Lázaro Brandão, do Bradesco, presidente do conselho, disse: não tem quem possa substituí-lo. Ou seja, agora a Dilma é comunista? Opa, pera! Mas o sistema financeiro nunca ganhou tanto como durante o período do PT. Então, e os dados são inquestionáveis. De né? 2003, Então, mas 2010, vamos chamar de interesses. Sim. Esses interesses de estar ligado ao governo. Ao poder. Ao poder. Ok. Não é? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Sim, Teve mas... grupos, tinha o JBS. Mas Emílio nunca Filho, pensando no Brasil. empresas. A elite empresarial brasileira, Toda elite empresarial. boa parte dela, não toda, mas boa parte, ela não tem o espírito nacional.
Se você vai aos Estados Unidos, é um outro perfil. Por exemplo, eu pego os Estados Unidos porque é um regime republicano como o nosso. Algumas coisas da Europa é difícil, porque lá é parlamentarismo, em alguns lugares monarquia. Então é necessário pegar uma república presidencialista como nós. Essa questão do sentido nacional, de entender que você nasce, vive e morre no Brasil, né, de ter essa perspectiva nacionalista não no sentido de xenofobia, de ódio ao estrangeiro, mas infelizmente grande parte da elite brasileira não tem esse caráter nacionalista. Quer ir pra Miami. E aí mama nas tetas do Estado quando precisa, mama, quando acaba o leite, aí despreza a vaca que o sustentou durante décadas, né? Eu sempre falei nos debates do Jornal da Manhã, uma vez até para um presidenciável, uma boa pessoa tal, mas eu cheguei para ele e falei o seguinte: quem queria construir em 1942 a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda? Ninguém. Quem queria construir Itaipu? Ninguém. Quem queria fundar a Petrobras em 1953? Ninguém. Quem que fez tudo isso? O Estado. Quer dizer, nessa hora o Estado servia, né? Agora quer pegar o bolo pronto. Quer dizer, ninguém quis pegar os ingredientes, preparar. Na hora que o bolo tá bonitão, gostosão, todo mundo quer. Aí quer saciar. Então não é que você não deve, por exemplo, privatizar vários setores da economia. Deve. Agora, o PT criou mais de 40 empresas estatais. Começa a privatizar essas. Tudo bem, sem problemas. Agora, tem setores estratégicos. Então todos os países têm que ter seu projeto nacional e a nossa elite infelizmente não tem. Então, Vila, mas isso aí é que o discurso pega, porque todo mundo fala agora, não, um Estado enxuto. Aí você fala, não, bonito. Eu também quero um Estado enxuto, eu não quero esse Estado. Mas ninguém pensa no que isso, porque isso é um critério técnico. Claro. É para um técnico decidir isso. Você fala, Petrobras, vai ser bom ou mal privatizar? A gente não sabe, não tem a menor ideia. Tem que ser um técnico. Verdade, que né? sabe. Porque você escuta o negócio, privatizou, todo mundo fala, resolveu. privatiza, Não, e também a gente perde a Mas força vai no do país. SUS, aí você vai no Estado enxuto, os caras dão exemplo sem estudar, Emílio. O Chile não tem previdência estatal. Só que a aposentadoria de lá, a média, é 1/4 de salário mínimo, no máximo 50% do salário mínimo chileno. Imagina no Brasil o cara ter uma aposentadoria de R$300, né? Mas é privada. Então os caras falam sem saber. Semi-analfabetos, professor. São semi-analfabetos. Por isso, Rascacueras. Jornalistas do WhatsApp. Por isso que nós trazemos o professor Vila aqui. Que ele tem um HD, amigo. Claro. Olha a memória HD. desse cara. Se você quiser ser igual ao professor Vila, você tem que ficar 40 anos estudando. Sim. Ou então ir a uma livraria. Muito bem. Não é, professor? Comprar o livro do professor. É muito interessante esse livro. Eu não conheço nada parecido. São história em discursos, os 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Tá aqui, ó. É um trabalho do professor Marco Antônio Vila. Já à venda, você pode comprar agora, aproveitar agora que a gente está falando tanto de... Tem discurso do Lenin, do Roosevelt, do Churchill. Isso. Tem o... Sócrates, passa por Péricles na Antiguidade, Cícero, do Hitler, Mussolini. Passa Enéas. todos. É isso aí. Passa pelo Kennedy. Aí você tem um apanhado geral da história, da Antiguidade até os tempos contemporâneos e questões que mudaram a história da humanidade. E no sentido de uma visão plural. Aí você vê todas as correntes políticas, passa pela Antiguidade. Tem o Maquiavel, um trecho da história de Florença que raramente é trabalhado isso no Brasil. Então, a parte de Brasil e Península Ibérica, né? Tem México aí, que ninguém conhece, muito pouco a América Latina, que é o Ricardo Flores Magón. Tem o Perón, né? No caso do Brasil, pessoas pouco trabalhadas como o Silvio Romero. Então é fugido, tem Nada o Getúlio do Lula, também. né? Não, do Fugiu Lula não, da- porque o Lula, os discursos do Lula, bem, primeiro, raramente um político. Da Dilma, hein? Alguns escrevem. Da Mas Dilma, é hein? que no caso Tinha da que fazer Dilma. um da Dilma. É que Anedotas da Dilma. O problema da Dilma era o tradutor. Você imagina a Dilma na Suécia, vamos pegar um país bem com uma língua muito diferente que a nossa, né? O cara traduzir pro sueco o que a Dilma falava. Talvez o cara entenda. Pode ser, né? Lá Pode ele até ser, entende. né? Muito bem, eu vou fazer um break rapidinho. O professor Vila tá aqui com a gente, conversando um pouquinho. Já vamos falar mais sobre o livro, as histórias em discursos. Depois do break, Guga Noblat tá aqui com a gente também. A gente volta já. E meninas, se vocês quiserem, tomaremos um vinho. A noite Emílio, incrível, você uma não puta pode, farra com o professor Vila. Não, mas é uma conversa em altíssimo Sim, nível, sim. onde você sai de lá com... Sim, com uma sabedoria, Claro. com um aprendizado. Claro. Com esse professor. Vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico.
Muito bem, meus amores, estamos de volta. Hoje uma aula aqui, meus queridos. Aqui é Professor aula mesmo. Vila, tá aqui o nosso companheiro aqui de Jovem Pan, um dos melhores historiadores dessa nação, da nação bipolarizada. Você que quer conhecer os discursos, são 50 discursos. É um novo livro do Marco Antônio Vila, o professor Marco Antônio Vila, à venda em todo o Brasil. Você pode comprar pela editora Crítica. E ele já está à venda, não é isso, professor? Sim, sim, sim. E a ideia, Emílio, é passar da antiguidade, desde começando lá com Sócrates, passa por Cícero, já na Grécia, outro na Roma Antiga, e vai percorrendo vários momentos da história até chegar à crise do chamado socialismo real. Muito bem. Professor, além do historiador, que o senhor é com categoria, o senhor é um filósofo. E agora, neste meio tempo, estávamos conversando algo que me veio aqui a próxima pergunta. O senhor estava falando daquele livro do Homem Soviético. Fim do Homem Soviético, onde os velhos é um livro imenso, né? Imenso. Esse não dá pra ler. Não. Esse só você. É um Difícil de segurar. Não, livro é assim, muita ó, coisa. sabe? Um livro... Não dá. Porra, né? Isso aí precisa ter um 1000 resumão. páginas. Isso, e você estava falando que o velho soviético dizia, bom era no meu tempo, onde eu li o Právida, que era o jornal do Partido Comunista, e ele falava, a verdade está aqui. E hoje em dia, o mundo mudou completamente. Você acha que a nossa capacidade intelectual de entendimento, a gente está mais perdido do que nunca? Eu acho que sim. E vai ser mais perdido do que nunca? Isso eu não sei, mas que nós estamos perdidos, nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, que é uma crise do campo das ideologias, né? Hoje ninguém acredita em nada, né? O que pode ser até bom, né? A maior crise política da história do Brasil republicano. E as pessoas estão perdidas, né? Você pega o WhatsApp ou recebe via e-mail ou por qualquer outra, pelas redes sociais, etc, né? Um número de leituras, as mais diferentes sobre o mesmo momento, né? A questão é você ter o discernimento de como aquilo que você recebe, o que aquilo pode contribuir para melhor entender o momento histórico que você está vivendo. E essa é a dificuldade. Por quê? Porque o nosso ensino é horrível, o Fundamental 1, o Fundamental 2, o ensino médio são ruins, a universidade brasileira é ruim, academicamente ela produz muito pouco, né? Na área das ciências humanas, então eu passei 30 anos na universidade pública, sem verdadeira tragédia, com raríssimas exceções, e a nossa imprensa foi perdendo espaço do que ela tinha no passado. Nós tínhamos uma época aqui em São Paulo, tinha 12 jornais diários, 12. Hoje nós temos o quê? A Folha, o Estado, o Agora e... bem, que mais? Foram quebrando, né, com a internet. Vai quebrando tudo. Já a crise já era anterior, quando veio a internet, aí desabou tudo e tal. No Rio de Janeiro, idem, quando o Rio de Janeiro era a capital federal. Ou seja, então você não tem um jornalismo político. Por exemplo, o grande cara que eu aprendi muito, o Carlos Castelo Branco, o Castelinho, né? Eu quando fiz o livro sobre o regime militar, eu li todos os comentários diários que ele fazia sobre a crise do governo Goulart. Quando escrevi, tem um livro sobre o governo Janco que eu fiz, peguei todas as crônicas, as análises do Castelinho. Eram brilhantes, quer dizer, você lendo 30 anos depois, fala, pô, esse cara é bom, hein? Em plena conjuntura, ele consegue ter análises extremamente ricas. Depois eu peguei o período militar, chama Os Militares no Poder e tal, tem vários volumes, que ele era do Jornal do Brasil na época, né? Nessa época e tal. Então aí você tem uma qualidade do jornalismo político, pô, brilhante. Hoje vive-se de fofoquinhas. É uma fofoca ali, uma fofoca lá. Quer dizer, a qualidade analítica. E o cara, para chegar editor do jornal, chegava com certa idade. Hoje o jornalista entra com 23 e o editor tem 23,5. Você fala, pô, caramba, como é possível o cara... experiência. Pega a manchete da Folha, hoje, é ilegível, tá errada a manchete. A manchete da Folha de São Paulo de hoje, até o Augusto Nunes conosco no Jornal da Manhã, que foi um grande editor, passou por tantas revistas, jornais, etc. Ele falou, caramba, mas isso daqui, o que quer dizer essa manchete? Não quer dizer nada, porque tá mal escrita. Quer dizer, alguém que não consegue escrever uma manchete. Então, o jornalismo perdeu qualidade e eu me formei, em parte, pelo que eu li no jornalismo político. Graças a Deus, eu li grandes revistas, jornais, aprendi com muita gente, alguns eu lembro o nome, outros não. A época áurea do Jornal da Tarde, por exemplo, você tinha um caderno de cultura que saía aos sábados, você tinha crítico de teatro,
crítico de cinema tinha 3, crítico de música popular, crítico de música clássica. Pô, você pegava um caderno de leituras, crítico de literatura, você lia aquilo. Pô, eu lembro, Sábado Magaldi era o crítico de teatro, se fosse nominar, né? Tinha lá de música clássica, o JJ Moraes, se eu não estiver errado, o Maurício Cubruz, ele era de música popular brasileira, né? Aí você ia passando, eu lembro de cinema, o Rubens Evaldo Filho era um deles, mas tinha de... Olha, mas era uma coisa fabulosa. A edição de esportes de segunda-feira do JT era excelente e tal. Então, o folhetim da Folha de São Paulo, anos depois, já na década de 80, né? Final de 70, início dos anos 80, o folhetim era um suplemento que vinha com a Folha de São Paulo, tamanho tabloide, como um semanário. Você guardava para ler durante a semana. Porque você guardava o jornal de domingo, você não era suficiente. Mas como que você avalia o jornalismo que não é apartidário? Porque o cara coloca, tem vários, né? Veículos que você vê que exatamente tá colocando aquela notícia por benefício próprio. Como você avalia? Olha, mas ao longo da história sempre você teve, se você for pegar o Pré-64, o único jornal que estava com o Jango era o Última Hora. Que era do Samuel Weiner. Só que o Samuel Weiner era um brilhante. Só que no Última Hora escrevia quem? Paulo Francis, escrevia do Rio de Janeiro, Flávio Tavares de Brasília, Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, né? Fazia parte de humor, Nelson Rodrigues. Pô, caramba, só aí. Agora, olha, então, e era um jornal popular. Agora você pega jornal de domingo, eu leio os 3. Eu leio todo dia, mas os 3. O Globo, a Folha e o Estado. Tem vezes que em 1 hora eu levo mais tempo virando a página do que lendo, né? Não tem nada pra ler. É mais confiável. Eu sei que o jornal hoje não tem dinheiro, as equipes são cada vez com jornalistas mais novos, inexperientes. Agora, nós não temos dinheiro, também estamos jorrando sabedoria pelo mundo. Sim. Não é mais confiável, mas não é mais confiável. Não é ainda mais confiável ler a grande mídia, essa mídia, do que essa nova mídia que está sendo segmentada para atacar um lado, geralmente? Eu acho que a chamada, entre aspas, velha mídia é muito mais confiável e responsável. Porque o que a chamada nova mídia, desses que não tem responsabilidade alguma, ele posta uma coisa no seu canal do YouTube, que ele inventa, mas que responsabilidade ele tem sobre aquilo? Zero, né? Agora, quando uma rádio, uma TV, que são concessões públicas, ou um jornal, ou uma revista, esse aí tem responsabilidade no que ele está noticiando. Inclusive pode ser acionado, como muitos são, judicialmente, independente dos fatos e tal. O que a gente está falando aqui é referência. Sim. A nossa referência que está confusa. Mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas se você for o pegar... mundo inteiro está confuso. Mas na Europa, ainda a imprensa, os jornais, revistas, tem uma vendagem dos diabos. Pega os jornais populares na Inglaterra, né, por exemplo, mas não só. Pega os jornais na Itália, você ainda continua tendo qualidade, nos Estados Unidos, né, você continua tendo uma imprensa de qualidade. Eu acho que no Brasil é difícil, sinceramente, Emília, não tenho resposta, Guga, sobre isso. Eu não sei porque a imprensa chegou nesse patamar, a grande imprensa. Eu acho que ela falta qualidade, quer dizer, por um lado tem a crise financeira, né, falta as redações, pega o Globo. O Globo juntou o Globo, Época, Extra e juntou G1, tudo numa redação só, tudo para economia. A Época hoje virou um encarte do jornal Globo de sexta-feira para assinantes. Era uma revista semanal, eu digo era, porque ela não é mais a Época, hoje é uma revista de reportagens, não é mais uma revista semanal tal. Então, há uma crise da imprensa brasileira. A Editora Abril vive uma situação tenebrosa financeira, a gente pode falar porque é de conhecimento de todos tal, mas é uma crise que também chega às livrarias. A Livraria Cultura, por exemplo, que é uma rede muito grande de livrarias, bastante conhecida, é dona do Estante Virtual, tal, comprou a FINAC, fechou o FINAC, só tem uma loja em BH, salvo engano agora. Há uma crise também no mercado livreiro. A Veja acabou, né? Graças a Deus. Graças a Veja acabou? Veja já era. Não acabou. Olha lá. Veja. Mas você tá falando da imprensa internacional, me veio, Veja já era, filha. Me veio na cabeça agora, Emílio. Informações quentes. Você que tá citando a imprensa internacional, você que tem esse jornalismo tão opinativo, o Charlie Hebdo, né? A gente sabe que já aconteceu. Já sofreu alguma ameaça no seu processo de jornalismo? Não, de verdade. Pode ser. Porque as pessoas estão com tanto ódio no coração, mais né? processo que o... Não, mas você tem medo. Você tem medo de noticiar alguma coisa? Você tem medo de se lembrar igual o coisa? Juscelino. No meu dicionário não tem a palavra medo e tal. Então, não tem medo não. Agora, tem situações assim desconfortáveis. Por exemplo, esses ataques via Facebook. Sim. Muitas vezes você faz uma postagem e tem 4.000 comentários. Não é natural. 4.000. Então tem a questão dos robôs, etc. Tem tudo isso. E tem aquele pessoal que é louco, ultra maluco, radical, fanático. Ainda tá cheio de fanático, né? E
E aí e aí vem o fanatismo. A grande questão, e isso já foi falado por tantos, a internet, ela abriu condições para aquele maluquinho do quarteirão ser um maluco mundial. Né? Porque todos nós conhecemos na nossa vida o doidinho do quarteirão. Cheiro, né? Ou aquele cara que você estudou com o doidinho que se jogava um gênio, que não era reconhecido onde andava. Agora, mas a gente dava risada do cara, ficava numa boa. Agora não, ele tá aqui. Sim. Então o mundo inteiro vê. Então você vê um monte de doidos. Não tava agora esses dias um coronel agora, né, inclusive, tem até processo dele junto ao exército tal, atacando a Rosa Weber. O sujeito é um maluco, de pedra. Agora, era um maluquinho que antes quem conhecia eram as turmas do colégio militar e quando ele estava no exército. Hoje esse maluquinho ficou famoso porque ele aparece na internet. Vai virar deputado, né? É capaz, logo, porque nós temos cada deputado eleito aí que não tá escrito. Então, né? ô Vila, mas eu tava vendo aquele documentário, aquele George Stone, que era o cara que fez o do marqueteiro do Trump e tal. Sim. É um americano, um malucão. Um malucão. Sim. E aí tava falando um negócio, porque a eleição americana também foi meio baseada em baixaria com a Hillary Clinton, Isso, agora essa última tal, não sei o quê. Sim. E ele falou um negócio que eu falei, porra, será que é isso mesmo? E parece, né? Porque a gente teve aqui no Brasil aqui, ó, aquele vídeo que você postou do Dória. Que montagem, hein, professor? Cristófaro. Não posso falar, recebi Passa o tanto. WhatsApp das meninas, professor. Você conhece as meninas, né, do vídeo. Sem quem são. São as meninas do professor. O professor, ele deu aula. Ele deu aula pra todas aquelas garotas. Sem quem Não, peraí, são, viu? falando sério. Fala só a Melissa. Passa o telefone, né? A Tati. Somos do grupo das meninas do Meninas Dória. do Dória. Sabe como é o grupo? As meninas do Dória. Toda sexta-feira. Mas deixa quieto, que isso aqui é pra depois. Esse papo nosso é pra depois. Professor, voltando aqui ao nosso assunto. Eles falavam o seguinte, que hoje em dia, é aquilo que o senhor falou, hoje em dia, a fofoca, ela é mais interessante do que um projeto de governo. Sim, As claro. discussões, elas estão mais interessantes na suruba do Dória do que o A que ele vai proposta. fazer. Claro. E ele fala que vai ser cada vez pior. Não sei, eu acho que Ele não. não. Você não diz vê? isso? Que não. O George Orwell fala, Não, cada perfeito. vez vai ser pior. Não Será? creio, não creio. Na Inglaterra não é assim, não creio que isso esteja ocorrendo na França, na Espanha, isso para pegar alguns países. Na Itália é uma situação um pouco diferente, porque lá tem uma coligação hoje, que é a antiga Liga Norte, hoje só Liga, Por com o Itália Movimento tá 5 quebrada, hein, Estrelas. professor? Tá, uma situação financeira complicada. Mas não é tamo de hoje. tá Mas não é de hoje, complicado, né? né? É a passagem da lira pro euro, pra economia, pra essa Mas o economia Brexit de na Inglaterra disseram que também foi a base de fake news, que convenceram a população, Também. agora estão querendo mudar. Estão querendo inclusive. mudar, estão querendo voltar atrás. Teve fake news, não, é né? uma Teve situação muita complicada, mas alguns países há uma qualidade maior de debate político. O do Brasil, há tempos, não é de hoje só que a qualidade de debate político é pobre, mas mais recentemente empobreceu ainda mais. Você lembrou o caso de São Paulo, o Márcio França e o João Dória. Os debates, excetuando o último, que foi um pouco mais civilizado, os debates foram uma pobreza danada. Para a presidência da República também, né? Se você for ver, você trabalha com 2, 3, 4 ideias e retrabalha essa ideia constantemente. Por exemplo, eu fui ler o programa político do PT, né? Que ninguém tinha, que é o que eu fiz o programa mais detalhado de governo, né? Eu falei vários dias no Jornal da Manhã. Eu fiquei assustado quando eu li, porque uma coisa é o sujeito falar assim informalmente, outra coisa é você ler o programa de governo, controle social da mídia, tá lá explícito, né? Todas as questões que envolvem a questão do controle do STF está lá, É a assustador. questão da criação de comitês e a ideia de soviets, como se fosse na antiga União Soviética, a ideia de criar conselhos, outra forma de representação política. Quando eu comecei a apresentar isso em vários dias, eu fiz no Jornal da Manhã, eu falei, olha, tá tudo aqui. Eu fui citando as páginas para que não pairasse qualquer dúvida, porque estava todas as páginas lá no programa que tinha sido registrado junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então a questão toda, eu acho que de um lado, nós temos um debate político muito pobre no Brasil. As eleições para os governos do Estado são ruins, né? São 27 unidades da federação, o debate, a qualidade é ruim. A população está insatisfeita, ela deu uma resposta no dia 7 de profunda mudança. Não significa que a qualidade dos novos representantes vai ser melhor do que os anteriores, dos novos deputados federais e novos senadores, porque tem alguns que acham que vão chegar no Congresso e vão fazer o que quer lá. Não vai acontecer nada disso. Primeiro eles vão saber que comissão eles vão estar, qual é o espaço político que eles vão ter. Alguns não sabem quais são as atribuições ou de deputado federal ou de senador. Quer dizer, que houve renovação é positivo? Agora, a qualidade da representação melhorou? Não sei. Só saberia a partir de 1º
de fevereiro quando for tomar Sabe o posse. que me assustou, professor? Que eu ouço você, eu gosto de ouvir o Jornal da Manhã e tal. Sou uma pessoa assim, apesar desse jeito Você dá brincalhão. aquela acordada. Eu acordo, dou uma cagada muito boa, ligo o professor, assisto o professor, às vezes estou vendo pelo... E eu fiquei impressionado quando o senhor... Ninguém falou isso, porque ficou aquela conversa do meia-culpa, que falaram com o Jaiminho. Sim. Ah, você não vai fazer aqui, não vai dizer até o Mano Brown falou. Falou bonito. Também, Sim. falou bonito o Mano Brown. Sim, Tal, do meia-culpa, do PT, o PT não fez nada. Sobre Tal. seus B.O. E você, professor, foi o único que eu ouvi falar do documento do PT do Rui Falcão, que ele fala exatamente... Ah, sim, o de 2016. É assustador Esse documento, isso é assustador. Esse documento de 2016 é um balanço que o PT fez, achando que o que deveria ter feito e não fez. Controlar o exército, controlar as promoções no exército, controlar os currículos militares, controlar o Supremo Tribunal Federal, ao invés de fazer uma autocrítica no sentido democrático, de falar nós erramos com a corrupção, com o petrolão, com o mensalão, não, fez o inverso, disse o que faltou fazer para transformar o Brasil numa Venezuela. Quer dizer, fez o caminho justamente inverso. Quando faz referência às Forças Armadas, é muito preocupante. Quer dizer, nós devíamos ter promovido os generais identificados conosco, com o PT. Em suma, quando você ouve o que o Rui Falcão fez, você fala assim, ainda bem que o impeachment mudou a história do Brasil. Daqui a uns 20 anos, nós não sabemos a importância que foi o impeachment, porque a gente está muito próximo, meio no calor da hora e tal. Daqui 20 anos, a gente vai saber a importância do que foi o impeachment. Muitas vezes ficou maculado o impeachment pelo governo Michel Temer. Só que não há uma relação entre impeachment e Temer, a não ser que ele era vice-presidente da Dilma. E quem gosta do Temer é quem votou na Dilma, né? Vale lembrar. Então, a questão é que o Temer, o governo Temer marcado por corrupção, uma série de coisas, maculou o processo legítimo, democrático, participativo, como nunca na história do Brasil, que foi o impeachment. Né? Você acha isso? Você acha que... Claro. Você acha... Porque, por exemplo, hoje a Venezuela, ela se mantém, o Maduro, ele se mantém porque o exército tem o pensamento dele. O exército é o que Tá banca com ele. ali. E tá junto com a corrupção, porque Isso. lá você tem o controle da PDVSA, que é a Petrobras de Irá, o petróleo, né? Tráfico de drogas, que eles controlam o tráfico de drogas, tem comprovações, etc, tal, toda a corrupção do Estado. Quer dizer, o que fez o Maduro, ele socializou a corrupção. Com isso você se mantém, né? A corrupção, ela tá especialmente nas Forças Armadas e em outras instituições do Estado, mas especialmente nas Forças Armadas. Por isso que é difícil encontrar quem possa substituí-lo, porque ele vai cair por um golpe. É o único jeito, vai ser um golpe militar. A rebelião da sociedade chegou até um limite, que eram assassinados nas ruas, dezenas e dezenas foram assassinados. A questão é que general, por exemplo, poderá estar, de certa forma, imaculado de pecados para liderar a luta contra o Maduro. Não é porque ele vai cair. E não há. Aí que é a grande questão. Então vai ser necessário pegar aquele menos corrupto, não limpo, mas o menos corrupto, que chega uma hora que vai limpar. Agora, a situação da Venezuela é o caso limite. A gente está vendo que milhões de venezuelanos, cerca de 2 milhões, abandonaram a Venezuela, né, e foram para vários países aqui ou para os Estados Unidos ou vários países da América Latina, especialmente e tal. O do Brasil recebeu contingente menor até, comparado a outros países, que nem fazem fronteira com a Venezuela, como a Argentina, por exemplo, tal. Então, o papel volto à questão lá do impeachment, foi central nesse processo. O PT achou que o impeachment nunca ocorreria. Ele levou na piada 2015, as 4 manifestações, março, abril, agosto, dezembro. Quando no final do ano, em 2015, foi criada a comissão do impeachment, o PT achou que não ia à frente, porque o STF obrigou que os líderes partidários, não mais o plenário, nomeassem os membros da comissão. Muitos falaram em dezembro de 2015 que não ocorreria o impeachment. O que aconteceu? Os partidos nomearam. A pressão da sociedade é que foi fundamental. Sim. Se não fosse a sociedade civil dizer não ao PT, Então, o PT estaria até hoje. Mas agora tá todo mundo ligado. Tanto é que o próprio Jaiminho Sim. e também o Bolsonaro falaram, não, a Constituição e tal. Na hora o cara já voltou pra trás. Deram um passo atrás. Tá todo mundo, apesar do cara não saber Querer dar uma direito, não mexida, quer né? mexer Claro. no pai dos burros.
Não, Claro. deixa o pai dos burros aqui, que é o que Sim. garante. Sim. É o que garante a regra do jogo, né? Goste ou não, eu, por É. exemplo, acho que a Constituição ela tem muitos defeitos e tal. Para o Brasil viver uma democracia mais consolidada, nós teríamos de ter uma outra carta magna. Porém, na atual conjuntura, é impossível ter uma Assembleia Nacional Constituinte. É capaz de piorar a Constituição e criar mais tensão. A grande questão, o grande desafio, e será do Bolsonaro, porque tudo indica que ele vai vencer a eleição com relativa margem, é como construir um governo de união nacional. Quando há uma sociedade tão polarizada. Porque ele tem de lembrar que ao ser eleito, ele não é presidente só dos que votaram nele, será de todos os brasileiros. E o problema é não fracassar. Porque um fracasso do governo Bolsonaro vai ser uma ducha, daquela famosa ducha de água congelada, né? Que vai dar a ideia de qualquer mudança de um antipolítica, de alguém antissistema, e ele é. E essa é a razão do seu sucesso. Mas ele também tá pressionado. Ele sabe disso. Não, e tem, claro, e tem a pressão de todos aqueles que querem agora pegar o narco de poder. Agora todo mundo é bolsonarista. Quando ele começou a campanha, ele começou sozinho. Sim, agora Dória. todo mundo é bolsonarista. Que aula, hein? Eu vou fazer um break. Eu volto com a sua pergunta. Tá aqui o livro em minhas mãos. Se você quiser, são 50 discursos. Marília Manteiga. Que mudaram o Brasil. Mudaram o mundo e o Brasil. Isso. Tá aqui a editora Crítica. Tem regimes, tem Ulisses Guimarães, Getúlio, Nossa. o velho Ulisses, Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Espetacular. São Só 50 coisa de discursos. primeiro. Tá aqui, ó. É bem interessante isso aqui. Eu O clima não é de conheço nada festa. assim. Não, olha, Ó. com esse levantamento da antiguidade, passando pela Europa, passando pela América Latina, eu também não conheço, não. Porque eu olhei livros na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, para tentar fugir do lugar comum. Professor, eu estou preocupado com a Itália. Os nossos almoços. Nossas vinho, trufas, festival de trufas. Festival de trufas. que delícia. Nós precisamos. Nós precisamos. Vamos sim, é só marcar tal. Não, tem mas eu hora tô pra começar. preocupado com a situação Não tem hora da pra terminar. Itália. Não vai acontecer nada. Porra, a Itália tá quebrada. Vamos né? falar. A comunidade não aceitou a conta da Itália. É porque eles queriam apresentar um orçamento, aí que é a grande questão. Porque há promessas eleitorais, que há tanto os 5 estrelas, que é um movimento totalmente diferente, não há nenhum paralelo com o Brasil, ou mesmo com a Europa, e a Liga, que já é um movimento já bastante conservador, eles têm promessas eleitorais e quiseram colocar em prática no orçamento. O problema é que isso é inviável. E aí você tem a questão da União Europeia. Veja o que a União Europeia fez com a Grécia. Sim. Ela que impôs ordem na Grécia, porque a Grécia tinha falsificado a contabilidade nacional, feito tudo aquilo. E aí um partido de extrema esquerda ganhou a eleição na Grécia. Ele disse que não ia fazer o programa da União Europeia. Acabou fazendo. 2 anos depois, a Grécia melhorou, tá menos pior, não, evidentemente que não tá uma maravilha, né? Também a Grécia tem o quê? Mas- Azeite, né? Turismo e não tem mais nada, Sim, né? mas precisamos Cereja. preservar. É. Duas coisas que nós precisamos preservar: Jurerê, Jurerê Internacional em Jurerê Floripa, Internacional onde em tem, Floripa, né? e a Itália. E a Itália, também É. acho, concordo. Pelo menos o sul da Itália. Só A gente gosta das trufas. sardenha. Ah, que é isso, Trufas e professor. champolas para um Brasil melhor. Trufas e shampoo. Essa é a E nossa... vinho. Isso. Daqui a pouquinho a gente volta, professor Marco Antônio Vila batendo papo. Mande a sua pergunta aqui, a hashtag é Vila no Pânico. Já já a gente volta aqui na Jovem Pan. Ô minha amiga, por favor, diga com quem? Eu quero me casar com Frank Aguiar. Com Frank Aguiar, você não casa bem, ele só gosta de um gritinho. Au!
Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre. O historiador, um dos caras mais gente boas que eu conheço. Bom papo, boa conversa. Fazendo sempre a sua crítica, analisando o momento do Brasil. Está aqui um mestre em Sociologia, doutor em História Social. O nosso querido professor Vila, a hashtag é Vila no Pânico, está aqui lançando o livro recentemente, A História em Discursos, são 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, editora Planeta. Você pode comprar online agora, se quiser, ou então procure nas suas livrarias. A gente estava falando agora sobre o Palmeiras, eu recebi agora aqui, só para lembrar, queridos. Como é que é? Eu recebi aqui, ó. Bolsonaro 17, Haddad 13, CPM 22, DEM 10, Boca 2, Palmeiras 0. Você acha, professor, que nós somos do país do Rubinho Barrichello? O brasileiro é um... Você acha que nós somos igual o Palmeiras que vai, fica até uns 40 do segundo tempo. E pega. Que agora vai e aparece um Benedetto. Benedetto. Que nem o nome de jogador, né? Não é? Foi patético mesmo. Não, o presidente do Palmeiras ontem à tarde deu entrevista já fazendo o planejamento de 2019 e 2020. Não é planejamento de um ano, é de 2. Já considerando que já tava o Boca era coisa Bolsonaro é palmeirense. Palmeirense, é verdade. E acabou ficando como ficou. E dificilmente reverterá o resultado aqui no estádio da W Torre, que não é do Palmeiras, está emprestado, né? Do Palmeiras, o estádio é da construtora. E então agora vai ser difícil. Vai dar Grêmio, tudo indica, vai dar Grêmio e Boca, né? Posso fazer a pergunta? Pois não, Marina Manteiga. O meu pai. Ontem... Não tem nada a ver com isso. Ontem eu me diverti com você, Vila. Eu tava assistindo ontem uma entrevista que você deu pro Morning Show e você fez a seguinte declaração. O Jair Bolsonaro é patético, péssima formação intelectual, não lê livro nenhum, não estuda antes de um debate. Esse é um processo eleitoral para acabar com a República. Você acha que a República vai acabar? Não. Quando eu falo é o seguinte, o Bolsonaro vai vencer as eleições por causa do antipetismo, isso é bom. Eu acho que o PT, se fosse ver quem vai fazer mais mal ao Brasil no dia 28 de outubro, certamente seria uma vitória do PT. Então, ponto. Eu quero deixar isso, e sempre escrevi, inclusive, tem várias coisas que eu escrevi. Não, mas aproveitando esse gancho, você acha que todos os crimes do PT justificam votar em alguém que, na sua opinião, é nazista? Não, aí não. Aí acho olha que cada um... Você vai votar Bate de esquerda esse daí. Justificam os outros votarem, não eu acho que a questão toda eles querem mudar de qualquer maneira. Não é mudar. Ontem eu vi uma entrevista inteira. Você quer o passaporte de volta. Tá lá a família Manteiga. Tá na gaveta. Meu passaporte italiano tá comigo. Eu tenho ele. Não preciso de nenhum outro. Cuida bem do italiano, hein? O italiano Porque o brasileiro tá preso. O brasileiro também. O brasileiro Tô tá zoando, é brincadeira. É brincadeira. Não, mas ano passado ele fez uma entrevista com... Foi em maio do ano passado. O que o professor Vila está fazendo? Peraí, deixa eu falar. Bolsonaro não respondeu uma pergunta deixa eu falar. O que eu tô falando... Respondeu? Não. O que eu tô falando é o seguinte, você não precisa compactuar com nada. Ele tá fazendo uma análise. A avaliação dele. Mas eu tô perguntando pra ele, ele falou um monte de coisa do Bolsonaro. Falou que o Bolsonaro não estuda, que o Bolsonaro ele tá falando não é que pro Brasil, não sabe nada sobre história. O que ele tá falando é que pro Brasil é melhor não ter o PT. Ponto. Sim, ok, mas eu quero saber se mudou alguma coisa na cabeça dele Não, eu posso dizer, a questão toda é o seguinte, eu acho que quando você está diariamente falando e analisando e tentando fazer uma análise fora do senso comum, com aquela profundidade de um Pires, né, que normalmente é as análises que tem, é tentar ficar estudando, olhar outros momentos da história, pensar um pouco o que a literatura pode nos ensinar, tem tanta coisa que agora recentemente, até eu estava conversando até no intervalo com vocês, eu andei aprendendo umas outras coisas e tal, e aí tento olhar o Brasil. A pobreza ideológica, a política ideológica da campanha eleitoral brasileira é patente, eu tenho falado. E o papel meu não é ser favorável a contra B, é ser crítico em relação a todos. E o ouvinte, o internauta, é que vai optar qual ele acha melhor. Porque quando você se posiciona a favor de um contra o outro, a sua fala já fica contaminada. A ideia de que é o seguinte, ele tá falando isso porque ele vai votar no Paulo ou no Pedro contra a Maria. Né? Então você tem de manter a independência. O bom jornalismo é o jornalismo que mantém a independência, tal. Ou seja, você é crítico em relação a todos. Agora, cabe àquele que vai votar
escolher se é melhor votar no Haddad agora, no Bolsonaro, em branco ou nulo, ou não comparecer à sessão eleitoral. Perfeito. Quer dizer, é aquilo que o Vitor Hugo fala num dos discursos aí, quando o Vitor Hugo, além de grande escritor, foi parlamentar na França e tal. Ele fala, o voto é soberano. No momento do voto, todos são iguais. O cara pode ser milionário ou mendigo, ele é igual. Você tem o mesmo valor. O mesmo valor. É nesse momento que ele vai optar. Então não cabe nunca a mim falar de um contra... Eu sei que muitos ficam entusiasmados, até porque querem fazer campanha no futuro, serem candidatos, usam do microfone pra isso, eu acho isso horroroso, horroroso. Se o cara quer ser candidato, ele vai fazer outra coisa. Ele não pode usar o microfone pra ser candidato. Benefício próprio. Benefício próprio e tal. Ou quer lugares no governo, num futuro governo. Então, quando você tem um papel de independência, claro que é pior. Você toma pancada de todos os lados. Mas você mantém a sua consciência tranquila, isso que importa. Mas nesse momento que o Brasil está extremamente polarizado, você colocou o PT vira uma Venezuela. O Bolsonaro pode virar uma ditadura? Não, também não. Mas você acha que o PT ia virar uma Venezuela? Eu vi a crítica que você fez ao Rui. Quando a gente fala Venezuela, importante o Google é o seguinte, é no sentido metafórico, né? Porque, primeiro, teríamos muitas mises. Esse é o lado positivo. Não é verdade? Tem esse lado. Não pensamos nisso. Claro, esquecemos esse detalhe. Trazer a mulherada. Misses espalhadas por tudo que é lugar e tal. Você precisa ver o lado positivo e negativo. Lógico. Mas nós temos instituições muito mais sólidas do que tinha a Venezuela na época que o Chávez chegou à presidência. Com todos os defeitos das nossas instituições. Agora, é Venezuela no sentido aí metafórico e tal, no sentido de um tipo de polarização que seria muito negativa viver no Brasil numa situação de conflito de classes, quase que de conflito de classes e tal. Por exemplo, o Boulos faz bem a democracia? Não. E com quem tá o Boulos na eleição? Com o Haddad, né? Então, quando eu falo que... Eu disse pra ele, inclusive, com o Guilherme Boulos, ele esteve conosco no Jornal da Manhã. Charmoso. Né? Cara incrível e tal. Ele é inteligente. Ele é inteligente, mas o Hitler também era. Ele não tem nenhuma comparação com o Hitler, evidente, né? São de posturas muito diferentes. Isso é o Bolsonaro. Agora, a questão toda... Também nós não tivemos muitos inteligentes na presidência da República Brasileira, né? A gente tem de ver que, com todo o respeito, o Brasil é um país periférico, politicamente falando. Sim. Então, não vamos com aquele nacionalismo babaca achando que o Brasil é centro do mundo. É um Brasil... Não quer dizer muita coisa para o mundo. Para o mundo, é isso. A cultura do Brasil, na história mundial, contribuiu grandes coisas para a cultura mundial? Nada. Não contribuiu. Caipirinha, talvez. Caipirinha, talvez. Não, no século XX, nós tivemos, eventualmente, alguma contribuição. Você pode lembrar algumas coisas, eventualmente, de cinema, da arquitetura, uma outra coisa da literatura. Mas nós temos... Eu estava ontem até lendo umas coisas sobre a Rússia soviética, a tragédia, coisas que estragam, você nem dorme depois de ler aquelas coisas do que eram os campos de trabalhos forçados, estraga teu dia, mas você lê tudo aquilo, aí você começa a ler a qualidade daquela literatura escrita a 60 graus abaixo de zero, numa quebrada no leste da Sibéria, um lugar terrível tal, aí você fala assim, que resistência esse cara teve, hein? Passou por tudo aquilo, 20 anos de trabalho forçado, escreve com uma qualidade literária. Eu falei, será que temos um cara assim, nesse mesmo momento aqui no Brasil? Ele tava... Aí eu fiquei pensando, não, né, nós não temos. Por quê? Nós temos que reconhecer que nós somos periféricos. Essa que é a verdade. A nossa contribuição para a cultura mundial é muito pequena. Então não adianta chegar e querer dizer que nós somos um grande país, maravilhoso. Do Afonso Celso. O Afonso Celso de Assis Figueiredo, filho do último chefe de gabinete do Império, Visconde de Ouro Preto, em 1900, quando o Brasil fez 400 anos, escreveu o livro Por que meu fã no meu país? É um manual, até hoje a expressão ufanismo nasce aí, né? Aquilo virou um manual escolar. Ele dizia assim que a floresta amazônica era tão densa, as árvores, tão densa que você caminhava pela copa das árvores. Como se fosse possível caminhar pela copa das árvores. Era um verdadeiro absurdo tal. Então nós temos muito essa ideia de achar que é maravilhoso, só tem praias bonitas no Brasil, as mulheres únicas bonitas são do Brasil, tudo que tem no Brasil é melhor, a cozinha brasileira. O São Paulo Futebol Clube é o melhor time do mundo. O Santos sim foi. O Santos Futebol Clube, meu time, por sinal. Claro. Então a gente tem de lembrar que nós, nesse sentido, temos uma contribuição ainda pequena. Podemos, no futuro, fazer uma grande coisa, mas é difícil. E isso reflete no debate político e ideológico. Quando a gente chega num segundo turno, em que, em termos de discussão política e ideológica, é pobre. As pessoas estão votando pelo que não quer, não pelo que quer. Incrível, mas essa é a realidade. Eu converso com muita gente e é legal isso, você conversar com gente de várias classes sociais e várias idades, e as pessoas estão dizendo assim, olha, eu vou votar nesse contra esse e nesse contra aquele. Quer dizer, ninguém vai votar porque tem uma identificação. Eu já vi muita gente dizer assim, eu não gosto do Haddad,
mas vou votar no Haddad por causa do Bolsonaro. E eu vi muitos mais, porque o Bolsonaro vai ganhar, e em São Paulo vai ser uma vitória muito considerável, no estado de São Paulo, que falam, eu vou votar no Bolsonaro porque eu tenho medo do PT. Virou, eu já escrevi, a eleição do medo. Pô, a gente tem que ser eleição do pró, não do contra. Esse papo de que vai virar Venezuela enfraquece a discussão política? No fundo, na discussão mais profunda política e ideológica, sim, mas nós não temos. Porque Haddad não é um intelectual, Então, é um mas, professor por exemplo, universitário, vamos mas falar está muito de um distante fato, de ser um Vamos intelectual. falar de um fato, que nem eles falam. Por que os caras do PT pegaram 1 bi do BNDES e deram 1 bi pra Venezuela e pra Cuba? Qual foi o interesse de tirar o dinheiro do Brasil, que esse banco é para desenvolver o Brasil, claro. e dar para Venezuela e para Cuba? Isso é uma coisa, é um absurdo, não é? O argumento era que era para ajudar os serviços prestados pelas empresas, no caso as empreiteiras brasileiras, né? O setor de serviços, as empreiteiras iam fazer trabalho na Venezuela, metrô, estradas, em Cuba, Porto, etc., Porto de Mariel, né? E que no fundo aquilo era um dinheiro para Cuba e Venezuela, mas no fundo não era dinheiro para as empreiteiras brasileiras se desenvolver. Isso é balela. Isso é tudo balela. Havia uma simpatia política e ideológica entre o governo do PT com o governo Chávez Maduro e com a ditadura dos irmãos Castro. Uma simpatia, no caso de Cuba, com os anos 60. Porque Chávez não é Fidel Castro. Chaves não tem nada a ver com o socialismo castrista ou guevarista. Chaves é produto do caudilismo militar, da história da América Latina. O Castro, durante um momento não foi, mas logo a partir de 62 quando, inclusive tem até no livro, quando se declara socialista, então ele tem a ver com o socialismo soviético, tal, a identificação que ele passa a ter com o não soviético. Então o que aconteceu no nosso caso são aqueles saudosos da década de 60, da aliança com Cuba, né, de haver uma identidade ideológica com Cuba, só no campo das ideias, não no campo da prática, porque aliado aqui estava com o grande capital financeiro. Sim. Né? Então é engraçada a política externa, você se aproxima dos países bolivarianos, das ditaduras da África Negra, mas constrói o maior sistema de corrupção da história da humanidade, sem exagero, que é o petrolão. Não há na história do mundo nenhum desvio da magnitude do petrolão. Não há. Você pode procurar, porque o petrolão, a mãe é a Petrobras, mas você tem uma série de filhas que são braços vinculados à Petrobras, que são fabulosos. O que a Petrobras perdeu na África Negra, por exemplo, né, em certas vendas, é verdadeiro absurdo. E você usar a estrutura de Estado para controlar o aparelho de Estado. É que o PT, ainda bem, teve uma empáfia, uma soberba em 2015 e 2016. Porque se tivesse o Lula na presidência, a história não teria tido impeachment. Ainda bem, por isso que eu rezo pra Dilma. Todo dia que eu levanto eu rezo pra Dilma e tal. E por quê? Porque ela fechou a porta em 2014 pro Lula ser candidato. Porque o acordo era Dilma ficava 4 anos e Lula voltava. Né? Só que ela fechou a porta e impossibilitou, e o Lula não quis bater de frente. Que teria de bater de frente com ela, tal. Optou, falou, não, deixa pra 18. E aí, ainda bem, graças a ela, porque se o Lula tivesse no poder, não teria, o impeachment não seria vitorioso. Por isso que graças a Dilma é que nós nos livramos do PT, né? Muito bem. Senna, você tem a pergunta? Tava lembrando que... Quem que você queria falar? De quem? As meninas do Dória. Meninas do Dória, que você tá louco por elas. Pensei que agora... Você quer entrar no grupo? Quer entrar no grupo. Jennifer? Quer sim. A Tati tá querendo você. Vila, já descobriram quem fez esse... Bem, tem de perguntar pro vereador Camilo Cristóforo, que disse que quem sabe. Lembra que o vereador, ele gravou, mandou pra todo mundo, eu recebi o vereador. Ele disse que foi uma moça que vereador? Vereador, ele disse o seguinte... Tem aqui até no WhatsApp, mandaram até pra mim. Ele disse o seguinte, que uma das moças participantes não recebeu o cachê, expressão dele. Mentira. Cachê, ele falou. O cachê, eu gostei do cachê. Artístico. O cachê, olha, o couvert artístico. Ele disse cachê. E aí, em represália, ela disponibilizou. Segundo o vereador, até eu falei, já que ele sabe disso, fala quem é a moça, né, essa trabalhadora, exemplar, qual das 5 eram? Eram petistas, as meninas. Provavelmente uma delas era até do PSOL. Chegou no meu ouvido que era gente de dentro do PSDB. Tem um novo vídeo do Alckmin depois. Que do Alckmin não. Do Alckmin nós não vamos... O Alckmin já saiu da parada. Só mostrando o chuchu. Claro. Vamos... Quero ver. Não. Esse nós vamos manter. O Alckmin é pesado. Não, manter no grupo. Não vai? Grupo Você fechado. vai me mostrar, Daniel. Muito bem. Vinheteiro, sem pergunta? Sem pergunta.
perguntas. Como assim, Vini? É um assunto tão complexo que eu não consigo formular uma pergunta. O HD do professor Vila é um HD muito sofisticado. O professor é muito sofisticado. Professor, queria agradecer muito a sua presença. Sempre é um papo muito bom. Mais uma vez aqui, ó, vamos indicar o livro do professor. Recentemente saiu aqui, ó, A História em Discursos. São 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Tem muita coisa interessante aqui. Tá à venda nas melhores livrarias. Para você seguir no Twitter é Vila Marco Vila. É esse. Certo? É e o esse Guga mesmo. Noblar aqui esteve hoje. Professor, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Foi muito legal vir aqui, é sempre agradável a gente discutir, polemizar um pouco. Muito legal. Muito obrigado. Boa. Professor Marco Antônio Vila aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores. Hora de ir embora. Amanhã você vem aí, Guga? Tô aqui amanhã, vamos nessa. Guga Noblar amanhã vai estar aqui com a gente. Marina Manteiga vem. Claro. Sim. Eu não sei. Eu não sei. Tive uma desavença, né? Seninha, você não fez a pergunta, Seninha. Ô, Sena. O tempo tá muito curto. Não, de quem você ia perguntar? Da Rô. Fala ou não fala? Então é melhor não falar. Olha. Eu vou Rosi? O Senna quer o contato do... Ele quer o contato das Senna, meninas. posso falar? O Mano Brown tá muito chateado com você. Eu não. Vai tirar satisfação. O Mano Brown... Vai vir bater em você. O Mano Brown e a torcida do Palmeiras diz que você tá colocando fake news do Palmeiras. Eu não coloco fake news de nenhum jeito. Eu sou o cara mais transparente da mundo. A torcida do Palmeiras tá falando que você tá colocando fake news da... Eu não coloco fake news nenhum. É isso aí. Hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente do gramado que a luta o aguarda. É isso aí, Seninha. Vambora? Vamos lá que tem muita coisa surpreendente pros próximos dias. Então é isso aí. Amanhã você vem, Senna? Amanhã estamos aqui sempre. Boa. Então vambora. Amanhã, meio-dia aqui na Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!